esse mesmo Jesus, Ele não está aqui hoje fisicamente. Ele está aqui através do Espírito Santo. E todos os milagres que Jesus operou, quem estava por trás dos milagres? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus. O mesmo Espírito Santo que, quando Jesus ascendeu os céus, enviou para os discípulos. É o mesmo que está sobre mim e que está sobre você. Mateus capítulo 8, 28, a palavra fala de 2 endemoniados lá de Gadara. Jesus, Ele é o maior especialista em libertar as pessoas que estão aprisionadas. O livro de Mateus capítulo 8, 28. Quando Jesus chegou a outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo entre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Você sabe o que aconteceu com esses homens? Foram libertos. Quando Jesus sai de Gadara com os discípulos, que entra no seu barco, a palavra diz que esses homens, após a libertação, eles queriam seguir Jesus. E Jesus disse: não, você não vai comigo, você não vai conosco, volta aos seus familiares, volta para a tua cidade, mostra para ele o testemunho, igreja. Aquele homem, depois de ser liberto desses demônios, ele passou a adorar ao Senhor Jesus. O mesmo Jesus que libertou naquela época é o mesmo que liberta hoje. E nós, como igreja do Senhor, não devemos se acovardar, amada igreja, sobre os ataques, as ameaças, porque Satanás, ele tem uma estratégia, amada igreja, de paralisar o crente, roubar as forças do cristão, ocupar a vida do cristão com problemas, para tomar o tempo do cristão. E quando menos nós imaginamos, amada igreja, o dia foi embora e nós passamos o dia mergulhado em problemas, e esses problemas não foram resolvidos. Simplesmente esse problema, amada igreja, é o que o diabo tem feito com muitos crentes. É como se um brinquedo para tomar o tempo do crente. Ele entrega um problema para que o crente se ocupe com o problema. E o problema não é o problema. O problema é a cegueira espiritual que o cristão tem de entender, amada igreja, e de enxergar não o problema, mas o que está por trás do problema. O problema é assim, é para roubar o nosso tempo. E muitas das vezes ficamos o tempo todo tentando resolver um problema. E quando chega lá na frente, às vezes um problema que leva anos para você resolver e você não consegue. Olha para trás. Eu nunca consegui resolver esse problema, porque eu interdi, eu ocupei todo o meu tempo para resolver esse problema e não consegui. É exatamente a estratégia que o diabo dá para o crente. Não consegue enxergar, identificar a causa do problema. Se tem uma coisa que Satanás, amada igreja, ele não quer e ele luta, é para que o crente não enxergue ele. Porque Satanás, quando ele percebe que você percebeu ele, aí eles agora me descobriram. Esse crente me descobriu. Antes ficava pelos cantos, se lamentando, murmurando, chorando, e eu rindo da cara do crente. Mas agora me descobriu. E agora vem oração. Porque na hora que um cristão, amada igreja, ele percebe que por trás de um problema
existe a causa, o causador, você ataca a raiz. Oração, propósito de jejuns, vida com Deus, fortalecimento na palavra, ele não resiste. Ele tenta minar as tuas forças, mas não consegue. Ele ataca de um lado, você já está esperando ele. Esta guerra espiritual, amada igreja, isso nos traz fortalecimento no nosso espírito. Quanto mais de luta você passa, e que você passa a perseverar mais na sua fé, mais você tem maturidade, mais a sua visão espiritual vai se abrindo, entendendo, amada igreja, as estratégias do diabo. A questão é que nós não estudamos o diabo, ele estuda a nossa vida, ele sabe o nosso ponto fraco, mas a gente não estuda ele. Muitos cristãos, eles acham, pelo fator de ter aceitado Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, cruza os braços. Não, eu já tenho Jesus na minha vida, eu tenho uma palavra, eu tenho o Espírito Santo, mas não age. Como diz Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá. Então só há uma condição para que o diabo te deixe, é quando você resiste. E para eu resistir, eu tenho que ter vida, eu tenho que ter palavra, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter intrepidez na palavra. O diabo, ele tenta encurralar você de um canto e você está ali. Oração, espíritos malditos, não adianta tentar bloquear a minha vida, porque eu sou mais forte do que você. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você não baixa a guarda, você está sempre lutando na tua alma, no teu espírito. Jesus, ele é o mesmo, igreja. Ele nos deu condição, ele te deu condição para que você fizesse o que ele fez. Abra aí João capítulo 14, versículo 12. Olha o que Jesus deixou para nós, igreja. A dificuldade que nós temos de entender e compreender a palavra de Deus. É por isso que o Senhor, quando fala através do profeta Oséias, diga ao meu povo, o meu povo sofre, é porque lhe falta o conhecimento. A falta do conhecimento na palavra de Deus tem nos levado muitos cristãos ao fracasso na fé, às derrotas. Então,